Por que Deus livra uns e outros não? Por que será que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente? Livrou Daniel da cova dos leões? E eles saíram ilesos, principalmente Sadraque, Mesaque e Abednego, fala lá em Daniel 3:27. Então ajuntaram todos os funcionários do rei Nabucodonosor, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder nenhum sobre eles, sobre seus corpos, nem um fio de cabelo da sua cabeça tinha sido queimado. Deus livrou completamente os 3 heróis na fornalha de fogo ardente, porque eles não adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado no campo de Dura. E eles fizeram assim, os que não obedecessem, quando tocasse as trombetas, esse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Livrou também Daniel da cova dos leões, porque Daniel não quis deixar de adorar o Deus único. Sempre, todos os dias, no horário certo, ele abria as janelas para o lado de Jerusalém e orava ao Deus Altíssimo. E eles fizeram uma emboscada para destruir Daniel, mas Daniel foi lançado na cova dos leões. Ficaram lá a noite inteira e os leões não fizeram dano algum ao profeta Daniel. E o rei ordenou que baixasse o decreto e Daniel foi lançado. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. A promessa de Deus é livrar o seu povo. É livrar seu povo para que nada possa atingi-los. Porque Deus livrou alguns dos seus inimigos para não morrer, e a outros Deus permitiu que eles sofressem morte de mártires. Será que Deus usa 2 pesos e 2 medidas? Para um é uma coisa, para outra é outra coisa? Então a gente vê aí que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel ainda tinha uma missão para cumprir. Então Deus não deixou que o inimigo que ele sofresse morte de mártir. Deus ainda tinha planos para eles. Mas já para outros não era assim, né? Então Deus guardou eles da morte, mas eles morreram mais tarde. Não é dizer que porque Deus livrou ele daqueles momentos ali. Deus preservou a vida deles ali, durante aquele período, porque Deus tinha uma missão muito especial para eles, e Deus queria também operar mais na vida deles, para que eles pudessem cooperar com Deus na obra de evangelizar o mundo. Então eles eram cooperadores de Deus, Deus operava e eles cooperavam com Deus. Por isso que Deus ainda deixou eles viver por mais tempo, e também para dar um exemplo, né, para o mundo, que nosso Deus é um Deus poderoso, que nos guarda e nos livra.
de todos os males. Deus não livrou Estevão do apedrejamento. Quando Estevão foi o primeiro mártir que sofreu depois de Cristo. Ele foi apedrejado e não apareceu nenhum anjo ali para livrar, mas Deus já tinha revestido Estevão de poder, a salvação dele estava garantida, o Espírito Santo estava cheio do poder de Deus, e Deus permitiu que isso acontecesse. Estevão foi morto, ao passo que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foi livrado. Não é que Deus usa 2 pesos e 2 medidas, é que um já tinha cumprido a missão e o outro ainda não. Deus e também nós vemos aí o outro caso, Paulo. O inimigo tentou matar Paulo de todos os jeitos antes do tempo. Antes de Paulo fazer a missão dele, que Deus predestinou ele para fazer, o inimigo tentou matar ele no mar, em todos os lugares. Uma víbora terrível mordeu na mão de Paulo. Paulo sacolejou ela lá dentro do fogo e nenhum mal aconteceu com ele. E assim foi o período quase todo da vida dele, apedrejamento, açoite, Deus livrou. Mas quando Paulo completou a sua carreira e acabou a fé, e encerrou a fé, cumpriu tudo, aí Deus permitiu que ele fosse degolado lá em Roma como mártir. Porque ele também não ia poder viver eternamente, que ninguém vive para sempre aqui nesse mundo de pecado. João Batista também foi outro. João Batista começou a sua carreira, o precursor de Jesus. Ele fez todo o trabalho de um verdadeiro cristão. Portanto, Jesus falou, nenhum nascido de mulher foi maior do que João Batista. Ele foi mais do que um profeta. Ele foi um homem extraordinário. Foi nascido de mulher. Ninguém nasceu igual João Batista. Ele foi o maior de todos, nascido de mulher. E Deus permitiu que entrasse lá dentro e decapitasse ele, levasse a cabeça dele perante Herodes. Isso por quê? Porque João Batista já tinha completado o trabalho que ele tinha de fazer, Deus já queria recolher ele para o descanso e permitiu que isso acontecesse. Então, quando a gente vê uma coisa acontecendo com um de um jeito e com o outro do outro, isso mostra que Deus permite, tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E a morte de um herói que morre cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, um homem 100% santificado pela graça de Cristo, é uma honra para quem morre.